A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos hermanitos e hermanitas, sean todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Meta o dedo no like, compartilhe para os grupos de sua paróquia, para Facebook, para os seus grupos do Zap, para o seu grupo de apologética, para o seu grupo que você participa de patrística. Compartilhe, faça um trabalho dessas evangelizações que nós trazemos a doutrina da igreja pelas Sagradas Escrituras. Nenhum outro canal no Brasil faz isso, exceto o Padre Luiz Toro, fora do Brasil. Meus irmãos, e hoje vocês vão ver os 3 milagres. Só nós mostramos isso. Olha só, mas antes lá embaixo vamos ler. Contribua com esse apostolado, pixtabira634@gmail.com. Meus irmãos, esse é o Pix para quem pode nos ajudar, nos ajude. Você que pode nos ajudar, ajude a caminhar. São 2 canais que nós mantemos no ar, né, com essas evangelizações. Hoje mesmo estou gravando, nesse sábado mesmo. Vamos sair em missão, eu e a minha esposa. Vamos sair em missão para rezar o terço na casa de uma família, né? E ali também é evangelizar, doutrinar essa família. Então, é você que contribui, né? Você que ajuda a esse apostolado com quanto você pode. A gente coloca gasolina, troca o óleo da moto para poder evangelizar essas comunidades aqui também, certo? Então, tá aí o Pix, tá no nome da minha esposa, esse Pix, Maria Juliana, né? O nome da minha esposa. Contribua se você pode. Se você não pode, meta o dedo no like e compartilhe para mais católicos. Lembrando que essas apologéticas é 100% para doutrinar o nosso povo católico. Muito bem. Meus irmãos, os 3 milagres de Jesus eucarístico na Bíblia. Se você chegou a este vídeo, porque você encontrou o título, ou porque você viu a capa do vídeo, os 3 milagres eucarísticos de Jesus, dentro da Bíblia, é porque você é uma pessoa que tem amor a Jesus, Eucaristia. Jesus é Deus, então a Eucaristia para nós, que Eucaristia significa ação de graças, é Deus. Jesus é Deus, então a Eucaristia para nós é Deus. Jesus instituiu sua carne e seu sangue, diz fazer isto até que eu venha. E a igreja celebra essa Eucaristia, neste Cristo vivo, presente, vivo e real, para nós. É as núpcias do Cordeiro com a esposa. Fazei até que eu venha. Até que Jesus venha, será celebrado o santo sacrifício. Porque quando Jesus vier, já teremos a Eucaristia, a missa definitiva, que é o próprio Jesus presente. Nós vemos lá no Apocalipse. A multidão que ninguém diante do Senhor, no céu. Clamando, adorando, louvando. Quem não adora Jesus Eucaristia aqui na terra não vai para o céu. Entra lá adorador. Quem não comunga Jesus aqui, como é que vai para o céu? Sentarão na minha mesa, no meu reino, no reino do céu, para comer do meu pão. Então veja só. Quem não busca Jesus Eucaristia, vai estar lá não. E eu vou mostrar os 3 milagres eucarísticos de Jesus. Vou mostrar o físico, ou seja, vou mostrar a natureza e vou mostrar também a essência. Os 3 milagres eucarísticos de Jesus. Meu irmão Fábio, isso aqui é Eucaristia? Vamos lá. Nós estamos aqui em Mateus, na segunda multiplicação dos pães. Eu poderia pegar a primeira? Poderia, que a primeira está no capítulo 14 e a segunda multiplicação está no capítulo 15 de São Mateus, né? Então, nós temos aqui, capítulo 15 de Mateus, versículo, pegue nota para anotar essa apologética, certo? Porque quando eu tenho apologética em vídeo e as pessoas estão lá em vídeo e as pessoas vêm me pedir, eu não acho muito bom, não vou mentir. Porque ele já está no vídeo. É não prestar atenção no vídeo. Porque se a Bíblia está aparecendo aqui no meu lado, né? Então está aqui, papel e caneta na mão, eu coloco capítulo, versículo, tudo direito, explicando, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Aqui estamos no versículo 34, vamos começar. E por que aqui é atribuído pelos apologistas
a Santa Missa? Porque na missa tem o pão que não se acaba. Sempre é o pão da multiplicação na missa. Já viu falar, eita, teve a missa, mas não deu, as hóstias consagradas não deu para todo mundo comungar. Você já viu falar isso? Nunca. Nem vai ouvir. Por isso, a Eucaristia é o pão que sempre está se multiplicando. Ele nunca se acaba, ele é infinito. Por isso, vamos lá, de amarelo aqui embaixo, começando em 34. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? 7. 7, número da perfeição. 7, né? Os 7 dons do Espírito Santo. 7, os 7 arcanjos, ou 7 anjos, como é dito. 7 trombetas, 7 taças, as 7 pragas, se assim, né? Temos no livro do Apocalipse os 7 arcanjos. Sou um dos 7, São Rafael disse lá em Tobias, sou um dos 7 que assistimos na presença de Deus. Então aparece esses 7 lá no livro do Apocalipse, 7 arcanjos. Então o número 7 na Bíblia, por isso que eu nasci no mês 7, no dia 7 e no dia 17 fui batizado. Tudo com 7. Então 7 é o número da perfeição, né? 7 e alguns peixinhos. Responderam, logo fez Jesus. Versículo 35. Tem 35 aqui. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Aqui está a multidão, que somos eu e você, os fiéis, que participam da missa. Olha agora o milagre acontecer no versículo 36. Ó. Igual Jesus faz na Santa Missa. Quando Jesus celebra a missa. Dos evangelhos, Jesus celebrando a missa, aparece Jesus celebrando a missa por 4, 5 vezes. Né? Antes do Calvário, uma vez, e mais 3 vezes depois do Calvário. Ou 4 vezes depois do Calvário. Né? Vamos lá. Tomou os 7 pães e os peixes, só lembrando que peixes no grego, não é? Peixes no grego, eu tenho até uma apologética aqui que eu anotei com o padre Luiz Touro. Peixe em grego parece que é Jesus, filho de Deus poderoso, um negócio assim. Né? Deus poderoso, peixe em grego, tá? Jesus, filho de Deus, do Deus poderoso, peixe em grego, tá? Então veja só. Abençoou-os como que se fosse uma espécie... É claro que aqui era um costume no judaísmo, mas para nós, tomar os pães e abençoar é consagração eucarística. É consagração das ofertas. Né? Depois partiu, se nós virmos, e nós vamos ver também, tomou durante a ceia, 26 e 26, tomou os pães, está falando da Eucaristia, né? Benzeu, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Aqui não vai dizer isto. Então depois partiu e deu aos discípulos. Veja só, Jesus, o Padre, ele é em persona Cristo, ele celebra a Eucaristia, ele distribui para os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que estão ao redor do altar, que estão servindo o altar. Para que os discípulos possam fazer o quê? Depois de discípulos vem o quê? Que os distribuíram à multidão. Então Jesus dá aos discípulos e os discípulos dão para nós. Jesus deu para a sua igreja, sua carne e seu sangue, e sua igreja dá para nós. Você está entendendo? Não tem Jesus e Eucaristia sem o Padre de sucessão apostólica. Não tem perdão dos pecados sem o Padre de sucessão apostólica. Aqueles que vocês perdoar são perdoados, vocês não perdoar não serão perdoados. E o que é que tem aqui um milagre a ver? O milagre a ver está aqui. Aqui, Jesus realizou o milagre do pão. Aqui não está a transubstanciação. O primeiro milagre, dos 3 que vou mostrar aqui, o primeiro milagre é esse. Aqui, apenas o milagre é que ele se multiplica. Não muda nem a essência e não muda nem, vamos dizer assim, a aparência do pão. O pão continua sendo pão. A essência veio da massa, continua, né, do trigo, continua sendo pão. Então esse é o primeiro milagre, mas aqui é tido pelos apologistas, biblistas, né, e muitos estudiosos da fé como, né, a distribuição da Eucaristia. Então esse aqui está, o primeiro milagre. É o pão que se multiplica. A Eucaristia é o pão que se multiplica. Onde é que está a Eucaristia aqui, irmão Fábio? No pão que se multiplica. Diz que sobrou o quê? Ó? Todos comeram e ficaram saciados.
Veja só, todos comeram e ficaram saciados. Se nós pegarmos aqui o capítulo 1, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 46 diz: unidos de coração frequentavam o templo todos os dias, e todos os dias partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria de coração. Não é? Veja, a alegria com singeleza. Aqui ficaram o quê? Satisfeitos. Comeram e ficaram saciados. O pão do céu, a Eucaristia, Jesus vivo, que se dá para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, quando nós nos alimentamos desse pão vivo, nós ficamos o quê? Saciados. Temos a certeza da vida eterna. Cremos nisto. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então, o milagre da Eucaristia aqui é o quê? A multiplicação do pão que não se acaba, porque é pão eterno, é pão infinito. Vamos para o segundo milagre. O segundo milagre eucarístico, porque o vinho é vinho eucarístico, né? Que é atribuído também à missa, à Santa Missa, à Eucaristia. Está aqui, bodas de Caná, por intercessão de Nossa Senhora. A Virgem Maria pede. Então, a missa, a Virgem Maria sempre vem pedindo, intercedendo pela missa, né? Então, aqui vai dizer assim, no versículo... Vamos ver aqui, ó, o versículo 6. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Nós sabemos que era 6, que Jesus aqui fez um milagre, não é? Transformando 600 litros de água em vinho. Vamos lá. Jesus ordena-lhes encher as talhas de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai o chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água, tornada vinho, olha só, nós estamos mostrando o segundo milagre eucarístico, tá? Logo que o chefe dos serventes provou da água, tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo. Aí vai dizer aqui que é costume servir o vinho. Você pode até ver aqui. É costume servir primeiro o vinho bom. Depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Então, nós estamos vendo aqui que aqui acontecem os dois milagres, né? O milagre da aparência e o milagre da essência. Antes de Jesus realizar o milagre, era o quê? Água. Então, era água. Então, mudou a essência também. Para o quê? Para vinho. E mudou também, não é? Não só a essência, mudou também a aparência, porque já não tem mais a aparência de água, tem a aparência de vinho. Você está entendendo? Então, essa água e esse vinho aqui é quando o padre coloca no cálice o vinho e coloca aquele pingo de água. Aqui ele coloca também um pouco de água. Veja só. Onde vai ser transformado no sangue de Jesus. Então, nós estamos aqui com o segundo milagre. O segundo milagre é o quê? No segundo milagre, que aqui também é a missa. Veja só. E aqui, ó. Vejam como diz aqui. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho. Quem é o chefe dos serventes? Que nós estamos vendo o chefe dos serventes aqui. É o bispo. É o papa. É o pároco, que é o chefe da paróquia. O bispo, que é o chefe da diocese. O papa, que é o chefe de toda a igreja universal. Não sabendo de onde era,
Se bem que soubessem os serventes. Veja, entre parênteses, se bem que soubessem os serventes, os que estão a servir, pois tinham tirado a água. Veja, os que estão a servir ao altar. Né? Chamou o noivo. Então aqui a aparência e a essência, nesse segundo milagre, ela é transformada. Na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, 12 cestos sobraram. Número 12. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 selecionados por Jesus. Os primeiros do magistério hierárquico. Na segunda multiplicação, 7 cestos. O número da perfeição. E aqui nós estamos vendo que tem o mesmo teor. Lá é o pão que se multiplica. Aqui é o vinho que é a essência e a aparência transformada. Vocês estão entendendo? O segundo milagre. O segundo milagre é esse. Nós vamos mostrar agora o terceiro e último milagre. E o maior de todos os milagres. Já diria um santo da Santa Madre Igreja. Agora é o maior de todos os milagres. Eu não me recordo agora o nome do santo, mas ele disse que esse é o maior de todos os milagres. O milagre da transubstanciação. Você viu o primeiro. Milagre da Eucaristia. O pão que não se acaba. O pão que sempre é eterno. Quem come deste pão viverá eternamente. Porque esse pão é eterno. João capítulo 6, versículo 51. Então, aqui está o milagre da Eucaristia. Esse daqui, vamos ler? 26 e 26 de Mateus, está escrito. Durante a refeição, ou seja, durante a missa, Jesus tomou o pão, benzeu. Vejam, meus irmãos, que antes de benzeu é o quê? Pão. Agora, depois de benzeu, que esse benzeu aqui é a oração, não é? Das ofertas, é a oração que vai dar início ao milagre da transubstanciação, quando o Padre diz: mandai vosso Espírito para que essas ofertas se mudem no corpo, no sangue de Cristo. Entendeu? Aí quando ele pega que ergue, acontece o milagre. Porque quando ele pega e ergue a hóstia, chama-se partir. Ó, benzeu, ou seja, consagrou, é o milagre da transubstanciação. Agora, ó, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pacatá. Aqui a essência muda, esse milagre aqui. O milagre da transubstanciação, ele muda a essência. Ou seja, antes do benzeu é o quê? Pão. Só que a aparência depois do benzeu, do milagre da transubstanciação, continua sendo a aparência de pão. Continua sendo a aparência de vinho. A aparência, mas a essência não. Agora a essência, que antes do milagre da transubstanciação, era o pão, veio do quê? Do trigo. O vinho de onde? Da uva. Mas agora muda a essência. Veio de quê agora? Da carne de um Deus. Do corpo de um Deus. Né? De Jesus. Olha a essência agora desse pão. Veja só. Desse pão. Carne de Jesus. A essência, não a aparência. Olha o vinho consagrado agora. Com a aparência de vinho. Continua com a aparência de vinho. A não ser que aconteceu aí, Lanciano, Bolsena, né? Tá aí os milagres eucarísticos, carne e sangue, né? Mas para nós, os olhos da carne, nossos olhos carnais, continua sendo pão. Mas os olhos da fé não. É Cristo vivo. Tanto o vinho consagrado como a hóstia consagrada. Né? Hóstia significa vítima. Então preste atenção. Mudou a essência. Agora é carne de Jesus, agora é sangue de Jesus. A essência muda. Por isso, a mudança da substância. Né? Transubstanciação, mudança da substância. Então a substância agora é sangue, é carne. E a aparência continua sendo de pão e de vinho. Esse é o maior dos milagres. Então nesse daqui está... É empregado em João 2, a missa. É empregado em Mateus capítulo 14, o capítulo 15, na multiplicação dos pães, o pão que se multiplica. Em João 2, a transformação. Quando acontece a transformação da substância.
mas não acontece, sim, da substância. E aqui está, lá muda a sua essência, deixando de ser água, agora é vinho. E aqui muda para sangue, muda para carne. Você está compreendendo? Você está entendendo os 3 milagres eucarísticos dentro da Bíblia? Primeiro, vamos só recapitular para encerrar o vídeo. O pão que se multiplica, multiplicação dos pães. Segundo, João 2, água transformada em vinho. Mudou a sua essência, como na Eucaristia. Não é? Sua substância, transubstância, a mudança da substância. Lá mudou também a aparência. Era água, tornou-se vinho. E aqui muda a essência, muda, não é? A substância. Ou seja, não é pão, é carne. Ou seja, o pão que veio do trigo, agora, com o milagre da transubstanciação, veio de Jesus. É carne que veio de Jesus. É carne de Jesus. E disse um santo, né, que é a carne do coração de Jesus. E lá, quando fizeram os exames, os cientistas, é carne de um coração humano. Não é? Se eu não estou enganado, de Bolsena ou foi de Lanciano, um dos dois. E que veio da uva, agora não veio da uva, veio de Jesus. É sangue. Apesar das aparências, continuar de pão e de vinho. Você está compreendendo? Como a nossa fé é linda e é maravilhosa. Meus irmãos, compartilhem um vídeo desse. Compartilhem uma aula maravilhosa mostrando com Bíblia para você. Que como da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. João 6:54. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Mais uma vez convidando a meter o dedo no like. Mais uma vez lá embaixo pedindo a vocês que nos ajudem. Se você puder, tá lá o Pix lá embaixo, no nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua com esse apostolado se você tem condição. Se você não tem, ore por nós e meta o dedo no like. E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.